Eu tenho certeza que se você fizer uma busca rápida na internet sobre mecânica quântica, você vai se deparar com algumas aberrações. Alguns autores falam que existe um tal de psicologia quântica que aumenta os nossos picos de felicidade e melhora o nosso bem-estar, nossa saúde mental. Mas isso é tudo conversa fiada. Porque, na verdade, a mecânica quântica é uma teoria física. Teoria essa que é bem aplicada quando você trata de sistemas cujas dimensões são pequenas. Sistemas cujas dimensões são da ordem atômica ou subatômica. Só isso e mais nada. Bem-vindos de volta, meu nome é James Spinelli e eu sou professor de Física. A mecânica quântica que a gente vai abordar aqui, ela foi proposta no início do século XX, aproximadamente em 1925, por um cara chamado Erwin Schrödinger. E essa teoria ela tem uma equação base chamada equação de Schrödinger, que é uma equação ondulatória. E o nosso propósito nesse vídeo, que corresponde à primeira aula do curso, é justamente falar sobre a equação para um caso específico em que você tem o movimento de uma partícula livre. Partícula essa livre de qualquer ação de forças. Mas afinal, como é que essa teoria surgiu? Como é que isso apareceu na física? Tudo começou no final do século XIX. Naquela época, as pessoas elas acreditavam que a física tinha chegado a seu fim. E de certa forma, essa ideia ela era plausível, porque se você pensar direitinho, os resultados experimentais que existiam até esse momento, eles eram bem justificados pelas teorias clássicas. A mecânica clássica, o eletromagnetismo e a termodinâmica. Só que, nessa mesma época, começaram a surgir alguns problemas, algumas questões experimentais que não podiam ser justificadas por essas teorias, que eu acabei de mencionar. Então, para resolver esses problemas, os físicos da época, eles começaram a lançar novos conceitos. E um deles foi a questão da dualidade da luz. Para eles, a luz podia se comportar como partícula ou como onda, a depender da situação. E aí, inspirado nessa proposta, um cara chamado Louis de Broglie, ele assumiu em 1923 na sua tese que isso também acontecia para a matéria. Todos esses problemas que foram surgindo e os novos conceitos, eles contribuíram para a origem de uma nova teoria chamada mecânica quântica. Mas eu diria que essa ideia proposta em 1923 foi a mais importante. A partir dela, o Schrödinger ele propôs uma teoria em que, segundo ele, em 1925, o estado de uma partícula é descrito por uma função de onda. E essa função é a solução de uma equação diferencial chamada equação de Schrödinger. A nossa proposta hoje é justamente usar essa proposta do de Broglie, em 1923, para chegar nessa equação de Schrödinger, pelo menos para um caso de uma partícula livre. Segundo ele, o movimento de uma partícula apresenta propriedades ondulatórias de certas ondas pilotos associadas à partícula. A ideia dele é que existia uma onda física andando junto com a partícula. Era algo desse tipo aqui, um pacote de ondas que caminhava junto com a partícula e deveria ter a mesma velocidade da partícula para que isso fizesse sentido. Ou seja, a velocidade de grupo, que é a velocidade do pacote, deveria ser igual à velocidade da partícula clássica, que é P sobre m. Ele também assumiu que as relações da radiação seriam válidas aqui para a matéria também. No caso, a energia seria igual a h cortado ômega, onde h cortado é a constante de Planck dividido por 2π, e tem esse valor aqui, e o momento tem uma relação com esse número k, que é o número de onda, também seguindo essa proporção aqui, como sendo h cortado vezes k. Então, essa foi a ideia que ele propôs na sua tese. Só que ele não tinha proposto a forma da onda, nem muito menos a equação diferencial que governaria essa onda, nem que fosse para o caso de uma partícula livre. O interessante é que, logo depois que ele propôs isso na sua tese, essa questão aí, esse comportamento ondulatório, foi verificado experimentalmente. O que mostra que, de fato, para a gente, deve haver uma onda associada ao movimento de uma partícula. Bom, e aí a nossa ideia seria formalizar essa ideia aqui de um pacote de ondas, para a partir disso tentar descobrir o comportamento da onda em cada instante de tempo e a equação diferencial que governa essa função de onda. Formalmente, eu posso assumir que no instante t igual a zero, a função que descreve essa partícula, a onda, aquele pacote que envolvia a partícula, que só deveria existir em torno da partícula, seria dado por algo desse tipo aqui, que é uma transformada de Fourier. A transformada de Fourier ele permite escrever qualquer função que não seja periódica a partir da combinação de exponenciais complexas, como você está vendo aqui.
Isso é o chamado pacote de ondas. Obviamente, de forma geral, devido a essa exponencial que aparece no lado direito da equação, essa função pode ser complexa, o que não representaria uma onda de fato física, aquela onda que acompanha a partícula. Então, a proposta é assumir a parte real dessa função. E pensando nisso, a parte real dessa funçãozinha aqui exponencial é o cosseno. E a imaginária seria o seno. Então, dá para entender que essa função nada mais é do que a superposição de ondas harmônicas de comprimento lambdas, que é igual a 2π sobre k. Eu estou dizendo o seguinte, a parte real dessa função seria a superposição de ondas harmônicas. Então, isso representaria a função de onda. Mas essa é a forma no instante t igual a zero. O que a gente quer é o comportamento no instante qualquer para poder, a partir daí, descobrir qual é a equação diferencial satisfeita por essa função. A gente sabe que uma onda harmônica, a função que descreve uma onda harmônica, cosseno ou seno, é uma função de kx menos ômega-t. E no instante t igual a zero, obviamente, se você tiver um cosseno de kx menos ômega-t, isso vai ser cosseno de kx. E aí, baseado nesse conhecimento, nessa condição aí, dá para inferir como é que deve ser a dependência temporal na função de onda que nós admitimos inicialmente. Lá, na função nossa anterior, esse fator aqui não existia, era só kx. Era como se fosse esse termo aqui. E aí, agora, no instante t qualquer, a gente assume que a forma também vai ser exponencial de i kx menos ômega-t. Ou seja, o argumento tem que ser exatamente o argumento do cosseno aqui, que é a parte real dessa solução. Então, isso para a gente caracteriza a forma para um instante qualquer da função de onda que descreve esse pacote. Só que é o seguinte, a princípio a gente não sabe quem é esse ômega. Sabe que esse cara pode depender do k, dessa constante que aparece aqui, o número de onda. Mas quem é esse ômega de k, afinal das contas? O que é que a gente tem que levar em consideração para determinar esse camarada? Existem algumas considerações que é preciso se fazer aqui. Primeiro, que a velocidade do grupo é igual à velocidade da partícula. Foi aquilo que a gente falou. Caso a velocidade do grupo não fosse da partícula, as partículas teriam uma velocidade e o grupo teria outra velocidade, o que não faria sentido para a gente. Então, deve haver essa concordância, de fato. Já que a proposta é que essa onda descreva, pilote o movimento da partícula. A velocidade de grupo, ela é dômega dk. E a da partícula é p sobre m. Muito bem, isto é uma equação que a gente vai guardar aí por enquanto. A outra relação é a relação que vem da radiação, é que a energia ela é h cortado ômega. Mas como a gente está falando de partícula livre, essa energia aqui vai ser só cinética, ou seja, P2 sobre 2m. E aí, com isso, eu consigo isolar o ômega e chegar na equação 2. O fato é que se você substituir a equação 2, que aparece aqui embaixo, na equação 1, você vai encontrar uma equação diferencial de primeira ordem, simples, dp dk igual a h cortado, que é uma constante. E aí, obviamente, o p que satisfará essa equação vai ser p igual a h cortado k. De fato, se você derivar essa função aqui, você volta a satisfazer essa equação que aparece aqui. Substituindo o p na expressão 2, você descobre como é que o ômega depende de k, justamente aquilo que a gente estava procurando. O fato de você amarrar a velocidade da partícula como sendo igual à velocidade do grupo e assumir que a equação da radiação é válida, garante que o ômega é dado pela equação 3. Qual é a nossa tarefa agora? É substituir a equação 3 nessa expressão aqui, ó, equação asterisco. Você vai substituir exatamente aqui nesse argumento da exponencial. E a consequência é a seguinte. Você vai chegar exatamente nessa equação aqui. Mas, na real, na mecânica quântica, a gente não utiliza a função f de x para descrever a função de onda da partícula. Utilizamos a letra psi. Então, eu vou simplesmente fazer uma troca. Vou trocar f por psi de xt, vou fazer mais outra troca também. Vou reescrever o k em função do p, e o g eu vou reescrever pela função φ, simplesmente para chegar nessa expressão aqui. Esse fator 1 sobre 2 raiz aqui, 1 sobre 2 raiz de π h cortado, é importante porque tem a ver com a transformada de Fourier, com o significado físico desse φ de p, o que a gente vai ver lá na frente. Por enquanto, entende que isso aqui foi uma mudança aleatória que não altera em nada a função, a ideia que a gente quer aqui, Só fiz trocar o f pelo psi, uma troca do g pelo φ de p, simplesmente. E escrevi o psi como integral de dp. Na equação 4, você vai ter uma função que depende de x e t.
Isso significa que a equação diferencial que ela deve satisfazer é a equação diferencial parcial com derivados com respeito a x e a t. Agora, se você perceber, multiplicando o tempo, aqui tem um p quadrado, e multiplicando o x tem um p. O que indica que você precisa de uma derivada única em t e uma derivada segunda em x, porque ao derivar exponencial, com relação ao tempo, o p quadrado vai cair, né? E você multiplica a exponencial. Ao derivar exponencial com respeito a x, o p cai, né? E você multiplica pela exponencial. Fazendo isso, você vai descobrir que a equação diferencial satisfeita é exatamente essa aí, que é chamada equação de Schrödinger da partícula livre. Os cálculos eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo. Quem tiver curiosidade é só baixar. Então, a princípio, nós já temos a função de onda, que descreve o pacote, e a equação de Schrödinger. Até esse momento, a gente está entendendo que essa função deve descrever onda física. Para ter ideia do comportamento de psi, é preciso utilizar um φ específico. E como vocês vão ver posteriormente, esse φ vai depender da forma inicial da função de onda. De qualquer forma, essa função, devido à exponencial, ela pode ser complexa, como a gente falou, e eu vou ter que assumir a parte real dessa função para descrever esse pacote, que para nós, nesse momento, é uma onda física. Como exemplo, eu vou assumir que o φ é dado por essa expressão que aparece aqui na tela. É uma função gaussiana centrada em P0. O fato é que, se você substituir esse φ naquela integral, depois de alguns cálculos bem pesadinhos, você vai conseguir encontrar esse psi dado por essa equação aqui. Mais uma vez, os cálculos eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo. O legal é que você pode, a partir dessa equação aqui, fazer o gráfico. Só que você pode observar que esse gráfico, essa função muda para cada instante de tempo. E eu fiz aqui um GIF para vocês, explicitando a parte real, o comportamento da parte real dessa função. Olha só que coisa interessante. A partícula vai caminhando, o pacote caminha junto com elas, mas o que se percebe é que é uma dispersão. O pacote ele começa a dispersar com o tempo. Isso, gente, é um problema. Porque a hipótese da gente, a hipótese que adotada em 1923, é que esse pacote ele anda junto com a partícula. Só deve existir onde está a partícula. É como se ele estivesse só ali naquela região em torno dela. E se ele está aumentando com o tempo, é como se a partícula estivesse alargando, se ela estivesse aumentando de tamanho também. Isso é esquisito, porque experimentalmente essa questão não é observada. Então, tem um problema aí e a gente precisa resolver. E aí surgem duas perguntas. Como resolver o problema do alargamento? E também como incluir forças na equação de Schrödinger? Porque até então nós tratamos de uma situação em que a partícula é livre. Nós não assumimos a presença de forças. Mas para isso, para saber disso, assista ao próximo vídeo ou aos próximos vídeos que vocês vão encontrar respostas para essas duas questões. Então é isso. Se você gostou, curta, compartilhe. Se quiser fazer algum comentário também, fique à vontade. Um abraço e até o próximo vídeo.